A todos com a paz do Senhor, mais uma palavra de Deus nas minhas redes sociais. A palavra de hoje se encontra em Eclesiastes 2, versículo 26. Eclesiastes 2, versículo 26 diz assim: Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Aqui nesse verso, o nosso sábio Salomão colocou alguns conhecimentos que ele teve diante da vida. Ele teve muito conhecimento, mesmo na sua pequenidade, ele já sabia muitas coisas que Deus tinha revelado a ele, através daquele pedido que ele fez quando ele assumiu o reino, quando ele era criança. Então, Deus deu tanto conhecimento a ele que ele soube, durante a sua vida, muitas e muitas coisas que as pessoas passaram a vida inteira e não descobriram. Ele teve tanto conhecimento que ele teve a oportunidade de escrever alguns livros da Bíblia. Inclusive esse de Eclesiastes foi o que ele escreveu. E vemos que nesse versículo ele fala sobre dois tipos de homem na terra: o homem bom e o homem pecador. O homem bom, na verdade, é aquele que faz a vontade de Deus, que ama a palavra de Deus, que segue a sua palavra, que luta por essa palavra, que leva essa palavra, que faz o querer dele na terra. Temos que ver que muitos homens se dizem bons, se dizem que se denotam como bom, mas não fazem a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Não seguem a palavra de Deus. Só colocam o nome dele estampado na sua cara, estampado no seu braço, numa tatuagem. Às vezes coloca numa camisa, às vezes coloca numa campanha beneficente, mas esse nome é só um nome para ele. Ele não segue esse nome para nada, somente para fazer o seu nome de famoso crescer no meio da sociedade, no meio dos cristãos. Senão ele falou de Jesus, ele falou da palavra de Deus, mas não tem nada a ver. Ele só usa aquele nome para se engrandecer. Esse é o segundo homem aqui que Jesus fala aqui nesse lugar, que é o pecador. Que Deus dá a esse homem, que ele dá trabalho para esse homem. Dá a oportunidade para ele trabalhar, dá a oportunidade dele fazer as coisas dele, dá a oportunidade dele crescer, amontoar, tá dizendo que ajuntar, amontoar, coisa para quê? Para quando ele tiver tudo isso, ele vai e dá a um homem bom perante a face dele. A face de quem? A face de Deus. Ele dá tudo aquilo que ele amontoou a uma pessoa boa. Uma pessoa que Deus escolheu para que ele dê aquela fortuna que ele tem ali, amontoada. E durante essa vida todinha, essa pessoa pecadora vai estar trabalhando pensando que está fazendo alguma coisa boa, positiva. Mas na verdade ele só está cavando a própria cova para o inferno. Porque ele não está vendo que ele está indo contra a palavra de Deus, indo contra os preceitos divinos. E vai passar a vida toda. Aqui termina falando, também isso é vaidade e aflição de espírito. Por quê? Porque o cabo vai trabalhar a vida inteira pensando que está fazendo alguma coisa boa, colocando nome estampado numa faixa na cabeça, Jesus 100%, botando no peito aqui, eu amo Jesus, colocando uma campanha, vamos levar o evangelho para as nações. E quando terminar a sua carreira, quando ele fechar os olhos aqui nessa vida, ele vai acordar do outro lado e descobrir que aquela vida todinha dele, aflição de espírito. A aflição de espírito é que o espírito dele vai sofrer para sempre, após ele fechar os olhos aqui na terra. Então, foi tudo vaidade, foi tudo em vão, foi tudo só um pensamento da cabeça dele, que ele pensou que estava fazendo algo bom, pensou que estava fazendo algo certo. Como aquele rico que chegou lá e viu Lázaro do lado positivo do céu e ele do outro lado, do Hades. Mas eu achava que estava fazendo tudo bom. Eu era rico, eu tinha tudo nas mãos. Eu tinha poder, tinha dinheiro, tinha uma fazenda, tinha servos e servos, mas não tinha Jesus. Então ele passou para o outro lado, ele viu que tudo aquilo era em vão. Tudo aquilo que ele possuía na terra era em vão. Então, antes de você almejar, buscar, sonhar, busque primeiro a presença de Deus, busque primeiro a presença do Espírito Santo de Deus, que isso é o que vai nos levar ao céu. Fique na paz.